Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós somos felizes, porque nós recebemos de Ti tantas coisas boas, tantas bênçãos. A Tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, abençoe este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra, dá-nos a alegria da salvação. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje no texto de Provérbios 2, capítulo 2, versículos 16 a 22, que diz assim: A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Estimado irmão e irmã, desde que o mundo é mundo, vale a frase: o que é feito certo vai dar certo, e o que é feito errado vai dar errado. E o certo e o errado neste mundo é o que Deus diz em sua palavra, muito especialmente nos 10 mandamentos. Assim, lá no Jardim do Éden, Deus disse que o certo era o ser humano comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso daria errado e eles morreriam. E o pecado entrou no mundo porque o ser humano escolheu fazer o errado. Assim também Deus fez para o homem uma mulher e para a mulher um homem, quando disse em Gênesis 2,18: Não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade, ou que ele seja idônea e completa. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Assim, o ser humano é um ser sexual, mas é para exercer a sua sexualidade dentro do casamento. O 6º mandamento diz para não adulterarmos, isto é, para exercermos nossa sexualidade dentro de um relacionamento que exige compromisso, amor, fidelidade, carinho, onde um homem e uma mulher vão conviver e formar uma família até que a morte os separe. Qualquer outra forma de exercer a sexualidade é pecado, é errado e vai ter consequências erradas para a vida da pessoa e para a sociedade. É sobre esta questão que fala Salomão em Provérbios 2, 16 a 22. Ele diz que as tentações para fazer o errado existem neste mundo e são perigosas. As tentações para o pecado vão ao encontro de nossa natureza pecaminosa, de nossas vontades pecaminosas, e podem até dar prazer em um primeiro momento, mas depois causam sofrimento, desgraça e morte. Como diz Romanos 6,23, o salário ou a consequência do pecado é a morte. Por isso Salomão diz que é para sermos sábios, e mesmo que as tentações para fazer o errado venham sobre nós, conservemos os nossos valores e princípios e façamos sempre o que é certo. Lembrei de José, filho de Jacó no Antigo Testamento. Ele estava no Egito e era escravo de Potifar, o comandante do exército egípcio, e acabou por sua competência e por sua fidelidade a Deus, sendo administrador de toda a casa de Potifar. A esposa de Potifar acabou se interessando por José e queria fazer o errado com ele. Em meio à tentação, José diz assim em Gênesis 39:9:
Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Fazer o certo para José implicou em que ele fosse acusado injustamente pela mulher e fosse para a prisão. Mas por fazer o certo e vencer a tentação, Deus o colocou como governador de todo o Egito e inclusive chefe do próprio Potifar. Jesus Cristo também foi tentado para fazer o errado, quando depois de 40 dias e 40 noites sem comer, teve muita fome e o diabo vem tentá-lo para achar o caminho mais fácil, mas que significaria fazer o errado e tentar a Deus. Jesus sempre escolheu fazer o certo, e o certo para ele e para nós é fazer a vontade de Deus. No caso dele, de salvar a humanidade pelo seu sofrimento e morte na cruz. Por mais difícil que foi, Jesus Cristo sofreu indizíveis sofrimentos em seu corpo e em sua alma para pagar a dívida que o pecado causou para cada ser humano que estava em dívida com Deus e condenado ao inferno. Por seu sofrimento e morte na cruz, Jesus Cristo conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Jesus também disse em João 16:33 que neste mundo nós cristãos iríamos passar por aflições, justamente por confiarmos nele como nosso Senhor e Salvador, vivermos uma vida justa e correta diante de Deus. E ele diz para termos coragem e bom ânimo, porque Jesus Cristo já venceu o mundo por nós e nos garante a vida eterna nos céus. Estimado irmão e irmã, tantas e tantas pessoas já estragaram as suas vidas, seus casamentos, suas famílias, porque foram tentados a fazer o errado e cederam à tentação por um momento de prazer. Sejamos sábios, como diz Salomão, vivamos uma vida feliz em nossos casamentos e famílias. Sejamos fiéis a Deus, aos princípios e valores que a palavra de Deus nos ensina e às pessoas que Deus colocou para estarem junto de nós, começando em nossos casamentos. Deus nos chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação e nos colocou como as luzes do mundo e o sal da terra. Embora o mundo todo faça sempre o errado e o pecado, continuemos firmes em nossa fé, vivendo uma vida íntegra e fiel a Deus segundo a sua palavra. E acontecerá, se vivermos assim, o que diz Salomão nessa parte de Provérbios 2. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós vivemos em um mundo tão confuso. Tantas coisas erradas são praticadas neste mundo como se fossem certas. Dá-nos sabedoria e discernimento para escolhermos sempre o certo, segundo a Tua Santa Palavra. Que nós sejamos fiéis sempre a Ti e vivamos uma vida consagrada a Ti, segundo a Tua Palavra. Que através do nosso viver, falar, pensar e agir, nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome em nossas vidas. Dá-nos sabedoria neste dia e cuida de nós. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.